O quanto você estaria disposto a sacrificar para ganhar superpoderes? Bom, um jovem chamado Okarun precisou sacrificar o seu bem mais precioso para ir de um ser humano comum a um dos personagens mais poderosos de Dandadan. E isso tudo graças a uma yokai conhecida como Vovó Turbo. Mas afinal, como isso aconteceu? A história começa com Ken Takakura, um garoto solitário obcecado por alienígenas, e Momo Ayase, uma garota popular que sabe tudo sobre maldições, graças à sua avó, uma renomada feiticeira. Quando esses dois mundos se encontram, é aqui que começa a história de Dandadan. Para provar seus pontos de vista se alienígenas ou maldições realmente existem, eles fazem uma aposta. Cada um deve ir sozinho a um local para comprovar as suas crenças. Momo vai a um hospital abandonado e encontra os alienígenas conhecidos como Serpos, enquanto Ken, nosso querido Okarun, cruza o caminho da lendária Vovó Turbo. Esse encontro improvável acabaria um dia salvando o mundo. A Vovó Turbo é uma yokai famosa conhecida como a Vovó dos 100 km/h, que vagava pelas ruas do Japão. Ela aterrorizava as pessoas, mas também confortava espíritos inquietos de garotas que tiveram mortes trágicas e prematuras. Mas por que o nome Vovó Turbo? Essa criatura é inspirada em uma lenda do folclore japonês, uma velha que dirige em alta velocidade pelas rodovias à noite. Ela surge de repente atrás de motoristas, pressionando-os com faróis altos e buzinas. Em algumas versões da história, se ela conseguir alcançá-lo, fará você bater o carro ou até sair da estrada. A origem exata da lenda é desconhecida, mas acredita-se que seja uma forma de alertar contra a imprudência no trânsito. Embora seja apenas uma história, a Vovó Turbo ganhou popularidade no Japão e talvez você até a conheça do anime chamado Mob Psycho 100, mas em Dandadan sua lenda alcança um outro patamar. Após vagar sem rumo, ela encontrou um espírito terrestre em um túnel na cidade de Shono. Essa fusão deu origem a uma entidade ainda mais poderosa, e Okarun foi o sortudo, ou melhor, o azarado que cruzou o seu caminho. Assim, qualquer pessoa que entrasse naquele túnel acabava amaldiçoada pela Vovó Turbo, que roubava seus órgãos reprodutores. Já Okarun, ao dar de cara com a Vovó Turbo, ela fez uma proposta bizarra. Ele poderia mamar nos seus peitos em troca de oferecer a sua carne como pagamento. Obviamente, Okarun saiu correndo desesperado, mas essa foi a escolha errada. O nome da velha era Vovó Turbo, é claro que ela iria alcançá-lo. E com a habilidade de amaldiçoar humanos, a yokai acabou possuindo parcialmente o corpo de Okarun. Sua maldição é ativada quando ela captura suas vítimas, tentando fugir dela em pânico. Ao vencer a perseguição, a Vovó Turbo rouba os órgãos reprodutores de suas presas. E assim, esse foi o fim para as quintamas de Okarun. Mas isso era apenas o começo dos problemas. Possuindo o corpo dele, a Vovó Turbo conseguiu se teletransportar até onde Momo estava, utilizando os telefones deles quando Momo ligou pedindo ajuda. Contudo, ao chegar ao local, Vovó Turbo perdeu o controle e começou a atacar os alienígenas Serpo que mantinham Momo como refém. Isso acabou saindo pela culatra, já que a yokai foi expulsa do corpo de Okarun depois que Momo, sem querer, acabou desbloqueando seus poderes psíquicos devido à superestimulação das ondas cerebrais causadas pelo Serpo. Assim, a vovó desafiou Momo a remover a maldição do garoto, voltando ao túnel. 2 dias depois, Vovó Turbo percebeu que Momo estava passando por um treinamento intenso para enfrentá-la. Irritada, ela exigiu que Momo fosse até o túnel naquela noite, ameaçando matar todos que tivessem visto Okarun, incluindo a avó de Momo. Sem outra escolha, Momo atendeu às exigências da Vovó Turbo e foi ao túnel acompanhada de Okarun. No entanto, a yokai os encurralou pelos dois lados, preparando-se para atacar. Nesse momento, Momo a desafiou para um jogo de pega-pega. Vovó Turbo concordou, dando a eles 10 minutos de vantagem para escapar. Mesmo assim, a yokai percebeu a tentativa de Momo de enganá-la. Com isso, a Vovó Turbo ativou sua carta armadilha e virou o jogo a seu favor, explicando que não haviam especificado como ela deveria contar. Assim, ela distorceu as regras, prendendo Momo. Apesar disso, Okarun partiu para salvar Momo, lançando-se no ar e gritando que queria mamar nos peitos da Vovó Turbo. Ele deu uma mordida com força, fazendo a yokai gritar de dor. Além disso, a Vovó Turbo não conseguia se livrar de Okarun. Ele estava grudado em seus peitos graças às roupas especiais que recebeu da avó de Momo. Com suas forças drenadas, a yokai não teve escolha a não ser retornar à sua forma espiritual e tomar o corpo de Okarun para tentar devorar Momo.
Contudo, Momo usou seus poderes psíquicos para prender a Vovó Turbo dentro de Okarun. Enquanto tentavam fugir da cidade de Shono, Vovó Turbo chamou a ajuda do espírito caranguejo e de outras entidades de um vasto cemitério para bloquear a rota de fuga. Porém, utilizando a velocidade da própria Vovó Turbo, Okarun desbloqueou o que se tornaria os seus poderes mais icônicos e conseguiu atravessar a multidão de espíritos. No entanto, isso o deixou completamente exausto e Momo perdeu momentaneamente o controle sobre a Vovó Turbo, permitindo que a yokai se libertasse e se fundisse com o espírito do caranguejo para buscar vingança. Apesar disso, Vovó Turbo ficou surpresa ao ver Momo usando seus poderes psíquicos para se agarrar a um trem em movimento, levando-a até a cidade de Kamagoa. Lá, a avó de Momo havia montado uma barreira mística capaz de exorcizar qualquer yokai preso dentro dela. Em um último esforço desesperado, Vovó Turbo voltou à sua forma astral e se transferiu secretamente para o corpo de Okarun antes de ser completamente exorcizada. No entanto, ao notar que seu órgão genital havia voltado, mas que ainda estava sem os seus testículos, Okarun foi direto até Momo e sua avó. Lá, descobriram que ainda havia um espírito vivendo dentro dele. Com Vovó Turbo enfraquecida, Momo e Seiko finalmente conseguiram expulsá-la de dentro do corpo de Okarun, aprisionando-a em uma boneca de Maneki Neko. Esse novo lar proporcionou a Vovó Turbo uma nova habilidade, a sorte. Isso porque o Maneki Neko, segundo a crença, traz boa sorte aos outros e essa foi exatamente a habilidade herdada pelo yokai. Contudo, mesmo em sua forma de gato, Vovó Turbo tentou escapar, mas foi capturada por Momo. Para piorar sua situação, Okarun revelou que todas as habilidades da yokai haviam ficado presas nele. Inicialmente, ele só conseguia ativar esses poderes enquanto estava sob influência da maldição, com a ajuda das habilidades psicocinéticas de Momo para suprimir o controle da vovó. Contudo, com os poderes da yokai permanentemente fundidos a ele, Okarun logo ganhou a capacidade de se transformar à vontade. Mas isso tinha um preço: a depressão. Isso acontece porque todos os usuários de yokai, ao se transformarem, sofrem uma mudança completa em suas personalidades. No caso de Okarun, sua formalidade e alegria são substituídas por uma atitude depressiva e informal. Por exemplo, ele costumava chamar quase todos os seus amigos pelos seus sobrenomes acompanhados de um sufixo honorífico, como por exemplo, Senhorita Ayase ao invés de Momo. Porém, ao assumir a forma da Vovó Turbo, esse hábito muda completamente. Ainda assim, os poderes concedidos a Okarun desempenhariam um papel crucial ao longo da história. A partir de então, ele e Momo enfrentariam muitos outros yokais, além de uma invasão alienígena em larga escala, onde Okarun se tornaria o herói-chave que mudaria o curso dos acontecimentos. Mas antes disso, ele precisava treinar para se desenvolver. A transformação concedeu a Okarun uma velocidade e reflexos incríveis, permitindo-lhe correr a impressionantes 100 km por hora. Para aproveitar essa habilidade, Okarun desenvolveu um ataque baseado em agachamentos combinado com uma cabeçada. Com a força de suas pernas transformadas, ele conseguia se lançar como um projétil, rompendo obstáculos e causando danos significativos. Determinado a aperfeiçoar essa técnica, ele passou a praticá-la e se exercitar durante os intervalos do almoço da escola. Independentemente disso, a velocidade insana que ele ganhou permitiu a realização de movimentos absurdos e poderosos, como voar no céu movimentando as pernas como asas de helicóptero, desviar de ataques com precisão em frações de segundo e atravessar distâncias rapidamente. Isso foi demonstrado quando ele resgatou Aira e enfrentou o temível yokai Olho Maligno. Esse feito é ainda mais impressionante, considerando que o Olho Maligno é um dos yokais mais poderosos de todos os tempos, a ponto de até mesmo a Vovó Turbo ter receio dele. Para piorar, quando o Olho Maligno se fundiu com Didi, que já era um prodígio, a vida de todos ficou em risco. Ainda assim, Okarun conseguiu impressionar o Olho Maligno a ponto de ganhar a sua amizade. Na verdade, o Olho Maligno ficou tão impressionado com as habilidades de Okarun que propôs um acordo. Ele jamais machucaria outro humano se pudesse lutar contra Okarun com tudo o que tinha todas as terças-feiras. Contudo, o grande diferencial que permitiu a Okarun enfrentar e vencer o Olho Maligno em uma luta foi o treinamento intenso que recebeu da própria Vovó Turbo. Além disso, Okarun herda a habilidade única da Vovó Turbo de viajar a 100 km por hora por qualquer meio, inclusive através de cabos telefônicos. Para usar esse poder, ele navega pelo campo magnético que envolve os fios telefônicos, impulsionado pela velocidade fenomenal da Vovó Turbo. Assim, ele pode se
teletransportar instantaneamente para um local específico caso haja uma linha telefônica ativa no destino desejado. Essa habilidade não apenas facilita o deslocamento, mas também intensifica a velocidade de Okarun ao ser ejetado de um cabo telefônico, fazendo-o parecer um relâmpago. No entanto, navegar por cabos telefônicos apresenta desafios. Por exemplo, Okarun tem dificuldades em alcançar o seu destino quando existem várias linhas telefônicas diferentes e não pode permanecer dentro de um cabo por longos períodos de tempo devido à força de ejeção gerada pelo campo magnético. Além disso, se um oponente cortar o cabo telefônico que ele está usando, a habilidade de Okarun é interrompida, forçando a ser expulso da linha. Entretanto, ao aproveitar a velocidade da Vovó Turbo após ser ejetado, seus ataques tornam-se quase instantâneos. Durante sua batalha contra o alienígena Kur, ele incapacita rapidamente vários adversários antes que possam reagir, utilizando sua velocidade aumentada para realizar impactos devastadores. Embora a velocidade de 100 km por hora herdada da Vovó Turbo permita que ele entre nos cabos, sua movimentação dentro deles é ajustada como se estivesse surfando uma onda. Se Okarun conseguisse entrar em cabos de fibra ótica, sua velocidade poderia atingir entre 210 mil e 240 mil km por segundo. Assim, ao sair desses cabos, ele carregaria o impulso dessa velocidade, causando danos absurdos. Esse valor astronômico de energia demonstra a magnitude do impacto que ele poderia causar se essas velocidades fossem realmente alcançáveis. Contudo, é provável que a energia seja dissipada no momento da ejeção, sendo direcionada enquanto ele se move até parar. Além disso, Okarun amplifica essa velocidade com sua habilidade a todo vapor, conseguindo obliterar oponentes poderosos como o alienígena de traje espacial com um único impacto, protegendo Momo de qualquer perigo. Okarun também demonstrou a capacidade de se separar de seu corpo físico e manifestar uma projeção astral. Nesse estado, ele ganha a habilidade de voar e permanece invisível para aqueles que não possuem uma percepção espiritual refinada. Essa habilidade foi despertada de forma acidental e seu uso intencional permanece inexplorado até o momento. Além disso, permanecer em sua forma astral por muito tempo enfraquece os núcleos que o conectam ao seu corpo físico até que eventualmente se rompem completamente, impossibilitando Okarun de retornar ao seu próprio corpo. Mas apesar dessas limitações, ele não conseguiu explorar todo o potencial dos poderes da Vovó Turbo. Isso porque, no capítulo 165 do mangá, após finalmente recuperar as suas quintamas, Okarun perdeu os poderes herdados da Vovó Turbo. Ela completou seu contrato ao ajudá-lo a recuperar o que havia perdido, retomando sua vida e seus antigos poderes. Com seus poderes restaurados, a sede de sangue da Vovó Turbo tornou-se tão intensa que até o Olho Maligno foi convocado para ajudar. Inicialmente, ela planejava matar Momo e Okarun, mas surpreendentemente decidiu deixá-los em paz e partir em sua própria jornada. Isso porque é importante lembrar que a Vovó Turbo não era exatamente uma figura maligna. Embora seja uma figura pervertida, seu objetivo sempre foi ajudar os outros, especialmente jovens garotas como a Momo. Além disso, a Vovó Turbo tornou-se uma grande amiga da avó de Momo. O autor de Dandadan já mostrou diversas histórias curtas nos volumes do mangá, onde as duas passam o tempo juntas fazendo compras, cozinhando ou mesmo se divertindo. Vale lembrar também que, mesmo quando estava presa no Gato da Sorte, Vovó Turbo usou seus poderes para ajudar o grupo diversas vezes. Um exemplo marcante foi quando Momo conseguiu escapar do yokai acrobática sedosa que a havia devorado. Graças à intervenção da Vovó Turbo, o cabelo da yokai foi amarrado e incendiado com um rosário que Aira usava como isqueiro. Além disso, também é importante lembrar que o poder de sorte da Vovó Turbo não é apenas um plot armor, já que pode afetar os seus inimigos também. Um exemplo disso foi quando o Tsuchinoko conseguiu derrubar todo o grupo, prendendo-os em seu líquido pegajoso. No fim, mesmo sem a maldição da Vovó Turbo, Okarun desbloqueou a sua própria restrição celestial. Isso se deve ao fato de que todo o tempo que ele passou usando os poderes da vovó também o fortaleceu como humano. No ensino médio, quando ainda era um jovem comum, Okarun levava 9 segundos para completar uma corrida de 50 metros. Agora, muito mais condicionado, ele consegue fazer o mesmo percurso em apenas 5,8 segundos. Além disso, ele pode arremessar uma bola a 35 metros, saltar 3,6 metros de um ponto fixo, realizar 80 deslocamentos laterais e completar 120 corridas de vai e vem. Enquanto isso, a Vovó Turbo, agora com seus poderes completos, embarcou em sua própria missão, seja para encontrar e lutar contra o misterioso Conde Saint-Germain ou apenas retomar seus dias habituais assombrando
explorando o túnel. Mas será que Okarun vai permanecer sem os seus poderes completos até o final da série? Infelizmente, vamos ter que ficar coçando o saco enquanto ainda temos um, até que a gente possa descobrir. E aí, gostou do vídeo? Quer ver mais vídeos de Dandadan aqui no canal? Então não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. E agora você pode assistir o último vídeo sobre Dandadan que foi postado aqui no canal clicando no link que vai aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!